Manuela Gonzaga tem mais um romance traduzido e publicado em França. É este aqui que estão a ver. É este Jardin Secret de Lisbonne. Foi publicado em Portugal pela primeira vez há quase 20 anos, em 2001. E é um romance longo, de 500 páginas, mas que nos abre as portas a uma Lisboa desconhecida, que eu desconhecia, pelo menos, também misteriosa, uma Lisboa de prostituição, de bordéis, e que pode ser considerado o romance mais iconoclasta de Manuela Gonzaga. Concorda, Manuela, com este rótulo de iconoclasta em relação a este romance? No sentido em que destrói para ideias de Lisboa, é isso? Uma ideia Sim, feita? de certa forma, Nesse sim, e sentido, não é? um certo moralismo da sociedade, se Sim, quiser. sim. Sim, nesse aspecto é, porque as sociedades moralistas são sempre sociedades muito interessantes, do ponto de Aham. vista dos interditos, porque debaixo daquela capa, daquele manto, escondem-se as coisas mais curiosas e fascinantes e horríveis que para um escritor são fruto de muita inspiração. E de facto é uma Lisboa aparentemente muito bem comportada, mas Lisboa é uma cidade antiquíssima, portanto é uma cidade com história às camadas e no fundo este romance leva-nos até dos bafões aos subterrâneos, mas ao mesmo tempo também ao caminho em frente e à Rota das Estrelas, de certa forma. Mas, Manuela, o que é que são exatamente estes jardins secretos? Para quem não leu o livro, Sim, estes exato. jardins secretos são o quê exatamente? Pronto, chamava-se Jardins Secretos, há estúdios privados de fotógrafos, onde eles, muito em segredo, fotografavam senhoras nuas. E, em princípio, isto até foi um fotógrafo que uma vez me tinha acabado de publicar um livro, era um livro de contos, eu estava a escrever outro, e esse fotógrafo, que era o João Bafo, que era um camarada de profissão, gostou muito daquilo que eu estava a publicar e disse, tu tens é que escrever, estávamos no Chiado, e tu tens é que escrever umas histórias de pessoas diferentes e pessoas extraordinárias que esta cidade teve, e histórias extraordinárias. Por exemplo, havia aqui no Chiado, e apontou-me um sítio, um homem que tinha um estúdio incrível, era um fotógrafo muito conhecido, pronto, mas depois tinha um estúdio de fotografava nus. E eu achei aquilo tão curioso, nunca mais falámos do assunto, mas eu cheguei a casa, comecei mesmo nesse dia a desenrolar o fio da história, que começa precisamente nos anos 60, com o senhor nas escadas de incêndio de uma casa na Rua do Salitre, a focar uma empregada que está a pôr roupa na corda e que está um bocado molhada e que diz, não te movas, Amália, és tão bonita, e começa a fotografá-la. E, de facto, são os jardins secretos, mas ao mesmo tempo todas as pessoas têm um pouco os seus jardins secretos, são os nossos pontos de fuga. E a filha deste homem, pronto, é uma história muito. Há muitas figuras aqui misturadas, mas vai ao encontro, muitos anos depois, porque o livro começa nos anos 60, mas no tempo em que Angola é nossa, não é? Porque ela ainda vai à África com o pai, ainda vai. Há muita figura, há muita presença africana nessa Lisboa. E ela depois descobre outros, e descobre a Lisboa mais secreta, mais bafão, mais. No fundo, os jornalistas daquela época, não digo dos anos 60, mas dos anos 70 e 80, ainda frequentavam um pouco esse lado mais marginal da cidade, que era um lado também muito efervescente. Então, e essas fotografias eram depois vendidas com intuitos eróticos, Não, 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 pornográficos? não. Não? Eram coleções privadas, era um senhor chiquíssimo, tinha uma coleção privadíssima, que não mostrava a ninguém, ninguém Era sabia, só dele. era só dele. Era mesmo só Interessante. os jardins secretos dele. A Manuela acabou de referir aí uma série de personagens. Nós temos dois personagens fortíssimos neste livro, femininos, que é a Sim, Amália e a Alice. Fale-nos sim. um pouco delas. Quem é a Alice, quem é a Amália, porque são dois tempos distintos, não é? Dois tempos narrativos São, distintos. embora tivessem coincidido. Eu vou só juntar uma que para mim é preferível, que é uma mulher praticamente sem coração, como se costuma dizer, que é a Brigitte, que é a dona do A casino. Brigitte, A que Brigitte é é poderosíssima. a proxeneta, no fundo, não é? A proxeneta, sim, é uma mulher que perdeu tudo ao jogo. Ela não, mas quando era jovem o pai jogou a fortuna da família no Pano Verde. Ela e a mãe ficaram praticamente sem nada. Depois uma tia adotou-as e elas foram para Viseu e ela casa-se apaixonadíssima pelo seu oficial, que entretanto vai para a África, mas o homem também praticamente perdeu tudo ao jogo.
a fortuna da mulher, que era dela, que ela ia herdar por volta. Portanto, ela fez uma jura no dia em que percebeu que estava mesmo, tinha ficado só um edifício na Praça da Figueira, e ela jurou-se: eu perdi tudo ao jogo. Então é através do jogo, e vou jogar muito alto, e faz um bordel, é um bordel de luxo, de alto luxo, onde todas as figuras se encontram, é uma espécie de Camp David, é tudo neutro. Que tem o nome francês, não é? Se bem me lembro. Que é o salão, não é? Como é que Salão, é um salão. É um salão, é salão, não é? um salão onde se encontram as pessoas do regime com as pessoas do não regime, mas ali é uma espécie. Isto nos anos 60, por aí, não é? 60 e 70, aquilo vai até 60 e 74. 70. Uhum. A Amália é uma mulher, Que é uma história triste, a da Amália, não é? A da Amália é linda, porque ela depois sai dali em glória, mas de Sim. facto ela tem uma história triste porque apaixona-se brutalmente pelo homem que a fotografa e ele nunca lhe toca. E então ela fica louca de amor por ele, porque ele convence-a a ir lá ao estúdio e ela despe-se e dá-lhe um curtinho para ela se despir e vestir os panos, mas ele não lhe toca nem com o dedo. E depois, quando ele lhe diz que vai para Angola e que vai com a filha, ela diz: mas eu vou consigo. Ele diz: não, tu ficas, tu não vais. E aquilo para ela é um desespero tão grande e é uma tristeza tão grande que ela decide que se não pode ser de quem ela gosta, vai ser de quem a quiser. E então é aí que ela vai ter ao casino da... Virgem, ainda virgem, não é? Ela é leiloada, aliás, ela é leiloada. Ela é leiloada. Ela é leiloada. Pela Brigitte. Pela Brigitte, porque junta ali uma série de homens, vem um indiano riquíssimo de Moçambique, que vem um fazendeiro de Malange, que acaba por licitar com diamantes, e sobe muita parada. E ensina-lhe tudo, é muito engraçado aquela. Eu achei muito curiosa a maneira como a Brigitte desenrola aquilo tudo, porque ela é de facto amoral e é de facto impiedosa, mas acaba por ceder, apesar de tudo, nós percebemos no desenvolvimento da narrativa que ela é tocada por, enfim, para não estragarmos o prazer da história. Em relação à Alice, é realmente a grande força da Alice, que é uma rapariga. Ela era pequenina quando a Amália trabalhava em casa do pai e da mãe. Pronto, depois também perceberemos porque é que a mãe é tão importante e tão ausente, a mãe, que é uma senhora. Isso já é outro tempo narrativo, não é? Isso já passa Não, para ali pelos anos... não, nós estamos nos anos 60, quando o engenheiro vai para Angola, mas deixa a mulher é atriz, pronto. Claro. A mulher é absolutamente inatingível, eles têm quartos separados, é muito dura com a filha, e a Alice é praticamente anorética. Pronto, a Alice é uma pessoa sem gosto pela vida. E o pai leva-a para Angola para a resgatar de certa forma. E de certa forma é ele que a chama à vida. E ela começa a fotografar com ele e começa a sentir alguma vontade de viver e de comer, porque ela tem 9 anos, é uma criança, 10, 11, bom. Entretanto, ela também tem uma vida, de facto, um bocado problemática, porque ela perde os 2 homens que mais ama, esta Alice. Um é o pai, que morre, e outro é o marido, com quem ela acaba por se casar, que era também um amor dela, e que a deixa e divorcia-se porque ela recusa-se a ter filhos. E então, faz uma vida muito certinha, portanto, ela está completamente bloqueada dentro da sua própria narrativa de vida, da sua própria constelação, está fechada naquele circuito, quando há uma pessoa que conheceu o pai dela, e é assim, podemos dizer que é um marginal, mas é um marginal estabelecido, porque é um homem que a gente percebe que ele trabalhou com ministros, trabalhou no aparelho de poder, mas conhece desde os carteiristas até aos bafons, até aos bares de prostitutas, conhece tudo e toda a gente o conhece, e ele anda por ali como um lobo à solta na selva noturna lisboeta. E ela, sem dar por isso, quando ela se entrega a esta aventura, que é tudo aquilo que ela não é, nada disto coincide com o que ela é, quando ela consegue, nesse percurso, que é um percurso que já houve quem chamasse quase iniciático, pronto, a iniciação tem muitas vertentes, e ela acaba por, é um bocado, eu desisto, eu entrego-me, porque ela teve o tempo todo, no fundo, fechada sobre si mesma a proteger-se de qualquer coisa, pronto, desses traumas, e não consegue resistir, aquilo é completamente horrível. Há alturas que eu estava a escrever e dizia: meu Deus, eu não vou deixar os meus filhos ler este livro. Isso acontece.
Ou então tem de ler quando tiverem mais de 18 anos. Não, mesmo com mais eu não quero, porque aquele homem jorrava e depois a linguagem dele é muito dura. Agora, é uma pessoa, também percebemos que é muito culto e que é completamente... Ele também fez a guerra, foi um oficial do exército português, viu coisas que preferia não ter visto, mas é implacável também ele. E também a revelia dele acaba por gostar dela, apaixonar-se por ela. Portanto, é uma história de amores malditos, se quisermos, mas que depois desses amores há redenções, porque a Amália há uma volta extraordinária no destino dela. E depois tem tudo, tem como é que as coisas se passam naquele salão, as invejas que se causam uma à outra, porque ela tem ali um estatuto um bocadinho diferente, claro. E a indiferença que ela tem por uma data de coisas que poderia usar ela é completamente, há uma inocência que ela guarda e que a protege e que de facto a catapulta para outra posição. E a Alice há uma inocência que perde e que a salva, porque no fundo é o abrir-se à vida da forma mais pungente e exultante, dilacerante, absurda, e nisto tudo, uma Lisboa que de facto me foi dada a conhecer, enfim, enquanto jornalista, enquanto pessoa que sempre viveu em Lisboa quando viveu Lisboa, o que é que há, como é que é, o que é que é. Este livro também teve muita pesquisa histórica, como é evidente, para não fazer, mas que Lisboa é esta, e há um mistério, há uma força, há uma densidade nesta cidade apaixonante, que eu achei que tinha que contar e que a meter e casar com isto tudo, porque é de facto uma cidade profundamente especial e que não tinha, faltava assim, em França havia o Notre-Dame de Paris, certo? Que nós não tínhamos... Ainda está queimado, mas ainda... Está queimado, mas o romance ainda, quando nós continuamos ainda... sim, do Victor Hugo, está a falar do Victor Hugo. Sim. Não, é do Victor Hugo. E aqui nós acabamos por ter porque tudo se passa entre a Sé e o Castelo, e entre o Teatro São Carlos, e entre os subterrâneos e as catacumbas, e os sítios onde as pessoas se escolhem, e os doidos. Lisboa é uma cidade de loucos. Portanto, há muita loucura aqui. Aliás, este louco que anda com ela, que é completamente agnóstico e ateu e não existe nada, absolutamente nada. O Jorge, não é? Chama-se Jorge. O Jorge quer fazer uma policlínica esotérica. E ele então é bruxas, tu entras ali, vais à cartomante e a cartomante diz-te: minha amiga, o seu amor trocou com um homem, eu não sei quanto, vai fazer não sei o quê, tal. E aí a Alice me despandada, mas e depois o quê? Então depois vais logo ao bruxo que sabe tal do assunto, e depois se não for ele vais à quiromante, ou vais Bom, aquilo é um disparate, ela pensa que ele está a falar, a brincar, mas aquilo é mesmo a sério, é isso mesmo que ele quer fazer. E pronto, e quer juntar ali as ciências todas, aliás, é amigo de vários, costuma... Ok, Manuela, esgotamos o nosso tempo. Não se esqueça. Só posso acrescentar uma coisinha. Diga, com certeza, diga. Este livro é obrigatório em Belas Artes, em Lisboa, num discurso. Sim, senhora. Pronto. E isso foi muito interessante, porque aqueles alunos e aquelas alunas com 17, 18, 20 anos, desataram ir beber ginjas para o Chiado e para o Recife. Graças a este livro. Andavam com livro, exatamente. Olha, graças a este, que era a edição, que entretanto, portuguesa, que vai ser... A edição portuguesa. É a terceira edição, que depois vai ser editada pela Bertrand para o ano, provavelmente reeditada. Está bem, boas notícias. Está esgotado, não é? Está esgotadíssimo. Às vezes, enfim, é isso. Ok, obrigado, Manuela. Bem, não te esqueça então, estes Jardins Secretos, editado em França pela Le Poisson Volant, encontra-se à venda nas livrarias, mas pode também ser requisitado na biblioteca da Fundação Carlos Gulbenkian em Paris. Obrigado e não se esqueça, ler é o melhor remédio. Adeus.